Olá, sejam bem-vindos ao Café com Cartógrafo, esse nosso novo quadro mensal, onde a gente vai trazer os conteúdos de uma forma mais dinâmica, num bate-papo. Então hoje eu estou aqui com o Maurício e nós vamos falar um pouco aí sobre as aplicações dos produtos gerados através do mapeamento aéreo com drones, tá? Então uma dúvida muito comum aqui na Dronenge, que as pessoas nos perguntam é qual modelo de drone eu tenho que comprar para atuar em determinado segmento. Então, por exemplo, se a pessoa trabalha com agricultura, quer saber qual modelo que eu compro para agricultura, qual modelo que eu compro para construção civil. E na verdade não existe um modelo para cada mercado. Você pode trocar sensores para mudar as aplicações, mas o drone será o mesmo, a base cartográfica, né, que são os produtos gerados, é a mesma e você tem que saber o que fazer com cada produto, né, onde cada produto se aplica, tá? Então o drone ele é uma tecnologia de aquisição de dados, então ele vai adquirir imagens, vai adquirir informações e depois se você processar essas imagens vão oferecer informações do terreno. E com essas informações que você vai aplicar em segmentos da engenharia. Então você pode aplicar em diversos segmentos aí e a gente vai falar um pouco aí sobre essas aplicações, sobre esses produtos, tá? Então, Maurício, vamos falar um pouco aí dos produtos gerados aí pelo mapeamento aéreo aí que compõe a base cartográfica e falar um pouco de como pode aplicar eles aí. Então, quais as informações que a gente consegue extrair desses produtos e depois a gente meio que canaliza isso em cada segmento e quais soluções que podem ser aplicadas. Tudo bem. Então, as bases cartográficas, a gente fala de bases, né? Ali que vai surgir, vão ser geradas ali no processamento fotogramétrico, independente de qual plataforma você está utilizando, o processo é o mesmo. Então os principais produtos, então as bases cartográficas são a nuvem de pontos já referenciada, o MDS, o MDT, as curvas de nível e o famoso mosaico de ortofotos. Maravilha, então começando com o mosaico de ortofoto, né? Então o mosaico de ortofoto nada mais é que uma imagem do terreno, onde ela vai estar numa escala única e vão ser ali corrigidas algumas distorções, que eu acho que não vem o caso aqui para esse café com cartógrafo, mas o que você dá para tirar de informações são informações 2D, né? Então você vai ter um plano lá XY, é um plano 2D, o mosaico de ortofoto, e que tipo de operações a gente poderia fazer aí com o mosaico? Ali em cima do mosaico, ela tem a mesma, o mosaico de ortofoto, ou ortofoto mosaico, ela tem a mesma função de uma carta topográfica. Então ali uma carta de linhas e traçados, tá? Então ali você conseguiria realizar as mesmas operações numa carta topográfica. Então seria ali cálculo de distância, área, tá? Ângulos também. Além do que o mosaico de ortofoto carrega muita informação além disso, né? Então você consegue fazer uma análise também bastante ali, a questão visual também, né? Então, o mosaico de ortofoto ele tá ganhando bastante visibilidade no mercado por conta disso. Vamos falar assim, essa versatilidade que tem o mosaico, a quantidade de informação que você consegue retirar através desse único produto, né? Legal. Então isso é interessante, como o Maurício falou, então o mosaico de ortofoto ele tem a mesma validade que uma carta topográfica e eu acho que o grande diferencial dele ali eu acho que é informações, né? Enquanto você numa carta topográfica tem umas informações geométricas, vetoriais ali e na imagem você tem um número maior de informações, né? Então você tem uma visão aérea ali da sua obra, do seu terreno que você quer mensurar e isso acaba trazendo novas possibilidades. Então a gente fez até um case, isso acho que foi em 2016, que a gente comparou a topografia em solo com o mapeamento aéreo com drones. Então a gente vai deixar esse case na descrição desse vídeo, caso você ainda não baixou esse case, é gratuito esse e-book. E esse é um e-book muito famoso nosso aqui, que a gente utilizou essas duas, né? Tanto a topografia em solo quanto o mapeamento aéreo com drones. Então, lembrando que tem uma relação, né? Então a topografia, você obtém informações do terreno percorrendo o terreno em solo, e enquanto no mapeamento aéreo com drones, né, na fotogrametria, você tem obtém essas informações de forma remota, ou seja, você não precisa ocupar os pontos que você quer obter essas informações. Então nesse case ficou bem legal isso e uma coisa interessante que no case a gente levantou, se eu não me engano, era 630 pontos e a gente conseguiu levantar 1 milhão de pontos com mapeamento aéreo. Então isso mostra o excesso de detalhe que você tem quando você vai para uma imagem, né? Então, falando aí desses demais produtos, nós temos também aí então os modelos tridimensionais, ou seja, as representações 3D do terreno. Então lembrando que no mosaico você tem a representação 2D, num plano XY, e para você ter representação 3D, você precisa trabalhar com os modelos de elevação.
tá? Então nós temos aí a nuvem de pontos, que não seria um modelo de elevação, mas é uma informação 3D do terreno, que pode ser utilizado, que a gente pode dizer de a principal aplicação de uma nuvem de pontos? Eu acho que a principal aplicação é mesmo você conseguir trabalhar com outros softwares ali fora dos softwares utilizados do processamento fotogramétrico, então ali um AutoCAD, o pessoal trabalha também, pode abrir no software de topografia, porque essa nuvem de pontos tem coordenadas XYZ, tá? Então, além de você conseguir exportar ela em algumas extensões mais famosas aí, no caso, uma extensão do laser, né, que é o ponto LAS, você tem também as coordenadas XYZ num arquivo TXT que você pode abrir no Topograph, no AutoCAD também, nesse software de topografia, e lá você conseguir fazer a representação 3D do seu terreno. E ali você consegue ali fazer cálculo de volume, consegue fazer corte a aterro também, tudo através da fonte de dados ali, a nuvem de pontos. E a nuvem de pontos é a base para você gerar os modelos tridimensionais, né? Então, falando então dos modelos de elevação que são derivados da nuvem de pontos, né? Lembrando que a nuvem de pontos são a projeção dos pixels, né, com a altura desses pixels. Então você vai ter uma nuvem de pontos ali determinando o terreno e através dessa nuvem você gera os modelos de elevação. Então o primeiro modelo de elevação, que é o automático, aí, que é o primeiro que você gera, é o modelo digital de superfície, que ele compreende os objetos acima do solo, tá? Então, por exemplo, se você tiver ali uma casa, um prédio, pessoas, carro, ele vai ser representado. Então, o que a gente pode falar da principal aplicação do MDS, do modelo digital de superfície, acho que é calcular as alturas dos objetos, os volumes acima do terreno, né? Você tem uma noção geral mais simplificada do seu terreno, eu acho, porque com o mosaico de ortofoto você tem uma representação 2D, mas com o MDS você já tem uma representação 3D do que você tem no terreno, então você consegue trazer o seu terreno para dentro do escritório e ali você realizar várias operações, além também de servir como pré-projeto para alguma coisa, né? Então, e também é utilizado para fazer o cálculo de volume, seria o MDS, tá? Maravilha. Então lembrando que nós temos também o MDT, né, que ele é fruto do MDS, então precisa fazer um processo de filtragem. Então acho que o Maurício pode explicar melhor, porque os softwares fazem essa filtragem através de algoritmos, né? Como funciona isso? Então, a questão igual o Manuel falou, o produto primário ali dos modelos digitais de elevação é o MDS. Para você fazer o MDT, você precisa realizar uma filtragem dessa nuvem de pontos e deixar só aqueles pontos que seriam representando o terreno, tá? Então, a maioria dos softwares de processamento fotogramétrico utiliza essa questão da classificação, que na verdade você classifica a nuvem de pontos como terreno, né? E aplica alguns parâmetros de filtragem para isso, tá? Então, os softwares mais, vamos falar assim, utilizados no mercado hoje utilizam esse método, facilitou bastante a geração do MDT. É legal isso porque hoje assim, a gente teve um avanço muito grande da visão computacional, então você consegue fazer essas filtragens por meio de algoritmos, de forma automatizada. Lembrando que na faculdade a gente tinha que fazer isso na unha, então você tinha que usar ali tipo óculos 3D, enxergar ali em estereoscopia e você tinha que ir lá em cima de uma casa retirar os pontos, ir em cima de uma árvore retirar os pontos para você poder gerar o MDT, para depois interpolar, e hoje isso é feito automaticamente aí através de algoritmos. Claro que você tem que colocar parâmetros, você tem que analisar como que ficou, mas ficou muito mais fácil em virtude do que era antes, né? Então lembrando que o MDT, ele é representação do terreno e é através dele que você gera as curvas de nível, que é uma projeção 2D da declividade do terreno e é muito utilizada em projetos de engenharia em geral, tá? Então, basicamente, esses são os produtos que compõem a base cartográfica e você vai pegar essa base cartográfica e vai gerar soluções para aplicar em diferentes mercados, tá? Então, vamos falar rapidamente de algumas aplicações em alguns principais mercados que a gente setou aqui para a gente finalizar o nosso vídeo, beleza? Então, eu trouxe aqui em primeira topografia. Então, dá para você fazer uma topografia com drones, que na verdade é a fotogrametria. Claro que existe uma limitação, por exemplo, não dá para você fazer locação com drones, né? Locação você precisa utilizar a topografia ainda em solo, tá? E lembrando também que a topografia vai ter uma precisão milimétrica, uma acurácia milimétrica, enquanto que a fotogrametria é centimétrica. Então, existe aí no mercado essa questão de roubar mercado, claro que sobrepõe ali em determinados aspectos, mas sempre vai ter que precisar da topografia para aplicar o projeto no terreno, para fazer a locação, e a fotogrametria seria aí um primitivo, né? Um pré-projeto. Eu acho que pegando o gancho da topografia, isso é aplicado
aplicado totalmente aí em diversas engenharias, né? Acho que toda engenharia utiliza a topografia, utiliza a informação do terreno para aplicar. Então, seja ela construção civil, mineração, meio ambiente, agricultura, enfim, outros aí que utilizam da topografia e que pode ser feito aí através dos drones, através da fotogrametria, tá? Aí eu coloquei construção civil, que basicamente é isso, então acompanhamento de obra, cálculo de volume, geração de platô, análise hídricas, né, de escoamento de água, dá para fazer diversas coisas que você utiliza. Dá para fazer essa relação. Se você utiliza a topografia para gerar a solução, você pode utilizar a fotogrametria também, tá? Aí um outro que eu coloquei aqui é mineração. O que a gente pode falar da mineração aí? Eu acho que a questão da mineração é basicamente a geração da topografia, como você falou. É base para todas as outras engenharias, né? E eu acho que o legal da utilização da fotogrametria em relação à mineração é a questão de segurança. Porque geralmente, por exemplo, se você fazer um cálculo de uma pilha, o operador ou o auxiliar tem que subir em cima da pilha e fazer irradiação em relação à topografia. O pessoal está utilizando bastante o laser scanner também, mas a fotogrametria seria a mesma função, tá? Não tem a necessidade de você subir em cima da pilha e ali pegar informações, né? E outra dúvida que o pessoal tem também, precisa colocar ponto de apoio em cima da pilha? Não precisa, só colocar em volta, tá? Aí é outro assunto que a gente pode discutir depois. Mas acho que basicamente a geração de topografia e a facilidade de fazer o cálculo de volume. Bom, então na mineração seria esses aspectos aí pra gente comentar. Aí eu coloquei aqui também meio ambiente. Eu acho que meio ambiente para fazer relatório ambiental abre um leque muito grande aí, né? Então é para você ver desmatamento, queimadas, classificação de uso e ocupação do solo, mensurar área de APP, de reserva legal, ou seja, imagina que você vai ter uma imagem aérea e você pode quantificar as árvores, quantificar as florestas em relação ao tamanho dessa área, então fica muito mais fácil, até mesmo para você conseguir, por exemplo, traçar ali na imagem, né, o rio e dar um offset para saber a área de preservação permanente. Então acho que abre um leque muito legal para meio ambiente também. Aí eu coloquei aqui também que o mercado de agricultura, que é muito famoso, né, então dá para fazer bastante coisa. O que a gente pode falar aí do mercado de agricultura, Mal? Continuando mesmo raciocínio, topografia é essencial, principalmente ali na etapa de planejamento do plantio, para você aproveitar ao máximo o seu relevo ali, a sua área que você pode fazer a plantação. Topografia, e hoje está um dos produtos requisitados é a questão do ortofotomosaico aplicado no NDVI, né? Na utilização das câmeras NIR, multispectral e hiperspectral, também está crescendo bastante no mercado. Além de outras aplicações, principalmente a gente está vendo bastante, é a questão do mosaico de ortofoto, né? O pessoal do mercado está utilizando muito o mosaico de ortofoto, principalmente para você fazer um monitoramento, né? Um controle de como está o desenvolvimento da planta, tá? Além de tirar bastante informações em relação ao mosaico, eu acho que o pessoal vê uma gama ali de informações tiradas principalmente do mosaico de ortofoto também. Legal. Então acho que é basicamente isso também, a agricultura cada vez mais está ficando automatizada, então o drone ele funciona muito bem para áreas que é feito, por exemplo, plantio de forma automática, colheita de forma automática. Então dá para você fazer a topografia do terreno, dividir talhões, planejar o sentido do plantio, como vai ser plantado, exportar essas linhas para a máquina e a máquina ir lá e plantar de forma automatizada, gerar as linhas para fazer a colheita de forma automatizada. E aí, utilizando a visão computacional, alguns algoritmos aí em cima do mosaico, levantar falhas, fazer contagem de plantas, de pés, enfim, existe uma gama também de aplicação. O mercado de agricultura é um dos grandes promissores aí para essa tecnologia também. E fechando aqui também com o setor florestal, que basicamente a gente pode fazer um paralelo entre meio ambiente e agricultura. Então tudo que a gente falou aqui também pode ser aplicado no setor florestal. Uma coisa que o setor florestal também procura bastante, principalmente contagem de pés, né, para fazer o censo aí, né, contagem de quantos pés, por exemplo, precisa de eucalipto em determinado hectare, o relevo, porque as máquinas vão entrar lá para fazer esse corte e tal. Então, uma coisa também que a gente tem que, acho que vale um adendo aqui, é que se você tem florestas muito densas, você não vai conseguir gerar o MDT, o relevo, e aí você vai precisar de um laser, né, que o laser ele já foi desenvolvido por isso, porque na fotogrametria você vai tirar a imagem da copa da árvore, você não tem informação no terreno. Já o laser, que é um sensor ativo, ele produz a própria luz, esse feixe de luz consegue atravessar as folhagens, tocar o terreno e voltar, então é uma tecnologia também utilizada. Também existe para drone, mas
ainda não é popular, então é bastante caro, tá? Então, de repente, ali, se tem um capital para investir, isso já é possível também. Bom, acho que terminando essa parte de aplicação, eu acho que vale então dizer aqui que o mais importante é você ter um conhecimento completo, né, de todas as etapas do projeto, de como gerar os produtos e principalmente como aplicar esses produtos. Então vale ressaltar aqui o que a gente sempre diz da capacitação, né, para a pessoa saber em que determinado projeto eu vou utilizar que produto, até quando eu posso utilizar um produto ou não. É interessante citar que existem limitações dentro da fotogrametria, como qualquer outra tecnologia. Então, acho que deixa aqui essa dica, né, que a gente sempre dá, que é capacite-se, estude, né, é uma ciência, é uma engenharia, a gente sempre brinca aqui que não é simples e também não é impossível, né, mas precisa aí de ter esse estudo, de ter esse aprofundamento aí. Então, acho que é isso. Maurício, tem alguma consideração? Eu acho que tocando um dos assuntos que o Manuel está falando, questão de tomar a questão do mercado de outras topografia, questão de geodésia, eu acho que a gente tem que encarar o seguinte, que o drone é um equipamento de aquisição de dados, como a estação total o GPS também é. Então ele veio para agregar em uma forma mais rápida de aquisição de dados do terreno. Então, deixar bem claro em relação a isso. E outra coisa, independente da área que você está trabalhando, se é mineração, é agricultura, se é topografia, o processo de geração dessas bases cartográficas é o mesmo. Não tem diferenciação, tá? Vou fazer um curso de topografia, de mapeamento aéreo para questão da agricultura, por exemplo. Até a geração da base cartográfica é a mesma. Depois as aplicações dessa base cartográfica é diferente. Tá? Então é importante essa questão da capacitação e você saber até onde você pode trabalhar com os produtos gerados. Acho que para fechar é isso. Tranquilo então, pessoal. A gente encerra aqui mais um Café com Cartógrafo. Como eu disse, esse é um quadro mensal, tá? Então toda primeira sexta-feira do mês esse quadro vai ao ar. Se você tem alguma dica aí de tema, alguma sugestão que você acha que a gente deve abordar aqui nesse quadro, deixa aí nos comentários abaixo, tá? E para receber o nosso conteúdo em primeira mão, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Facebook. Agora a gente também tá com uma página no Instagram que a gente está movimentando bastante. E é isso, a gente está sempre produzindo materiais para vocês de qualidade, muitos materiais gratuitos. Nós temos também cursos de capacitação, que aí já são mais metodologias aplicadas, validadas, que a gente desenvolveu aqui. E fica por dentro aí, e se você quer entrar no mercado de mapeamento aéreo, que é um mercado muito promissor, o primeiro ponto aí é se capacitar, e isso a Dronete pode te ajudar. Até o próximo Café com Cartógrafo. Falou, pessoal, até mais!